Nós temos vários projetos a serem deliberados. Vou começar com 2 projetos que foram alvo de emendas no plenário. Emendada em plenário pelo deputado Humberto Teófilo, Eduardo Prado, Major Araújo, Carlos Cabral e Antônio Gomídia, o processo 4996. Altera a Lei 20.511, de 11 de julho de 2019, que dispõe sobre o plano de recuperação fiscal do Estado de Goiás e dá outras providências. No dia 27 de abril, o relator, deputado Vinícius Sequeira, parecer pela rejeição das emendas apresentadas em plenário. Colocada em discussão, na CCJ pediram vista Humberto Teófilo, Thales Barreto, delegado Adriano e Virmontes Cruvinel. Eu tenho aqui o voto em separado do deputado delegado Humberto Teófilo. E é esse voto que eu coloco em discussão. Vistas, senhor presidente. Vistas, então, ao líder do governo no processo 4996. Processo 5203, também emendado em plenário pelo delegado Humberto Teófilo e deputado Humberto Aidar. Altera a lei complementar número 58, de 4 de julho de 2006, e a lei 17.928, de 27 de dezembro de 2012. A propositura modifica o artigo 47 da lei complementar número 58, de 2006, para suprimir a exigência de autorização de contas, convênios e ajustes de qualquer natureza pelos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo. No dia 1º de junho, o relator foi o deputado Wilde Cambão, parecer acatando a emenda apresentada em plenário pelo deputado Humberto Aidar, rejeitando a emenda apresentada em plenário pelo deputado Humberto Teófilo. Colocada em discussão, no dia 2, solicitaram vistas Humberto Teófilo, Vinícius Sequeira, Thales Barreto, delegado Adriana Corsi e Virmontes Cruvinel. Voto separado do delegado Humberto Teófilo. Foi o único que se manifestou na matéria. Eu coloco em discussão. Vistas, senhor presidente. Vistas ao líder do governo. Senhor... Questão de ordem, deputado Thales Barreto. Presidente, desculpa o atraso na comissão tão importante, mas aqui eu estou sempre representado pelo nosso decano, doutor Hélio de Souza, porque eu estava buscando o último parecer, que é em relação ao posicionamento do Conselho Regional de Contabilidade em relação à matéria que foi me passada para mim poder ser relator. Eu pedi até um pouquinho mais de tempo, presidente, caso o senhor me conceda, que é uma matéria muito importante, muito importante. Eu quero solicitar aí os técnicos que concedam o tempo necessário aí nessa questão de ordem ao deputado Thales Barreto. E em cima do projeto apresentado pelo deputado Henrique Arantes, presidente, só um pouquinho aqui que eu estou achando que meu cabelo está muito ruim. Não, tá bom. Eu estava agora correndo, tirei o terno agora, né? Meu cabelo não tá bom. Mas em cima do que eu busquei um relatório, presidente, extremamente técnico, não só da minha vontade, não só do meu desejo, um relatório que eu pudesse realmente ter certeza dos meus desejos, das minhas funções como relator dessa matéria, que é muito importante. O tribunal, ele se consolidou após a Constituição de 88. Após a Constituição de 88, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas dos Municípios, ele tornou-se, era um conselho e passou para ser um tribunal, onde ele começou a ter ações importantíssimas. Então, dentro dessas ações que nós buscamos ouvir todas as entidades, deputado Humberto Aidar, que vivem o Tribunal de Contas dos Municípios, todas. Eu fui na Ordem dos Advogados do Brasil, eu fui na Associação Goiana dos Municípios, eu tive na
Federação Goiana dos Municípios, eu ouvi o Tribunal de Contas do Estado, eu ouvi o TCU, o Tribunal de Contas da União, nós ouvimos todos os órgãos responsáveis que vivem dentro do tribunal. Então, eu tentei fazer uma avaliação contundente, uma avaliação não só na minha visão, mas uma avaliação que realmente não prejudique os municípios e não prejudique o povo de Goiás, né? Primeiramente, em cima do que foi apresentado pelo deputado Henrique, eu queria colocar claramente que, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, essa lei ia ultrapassar o teto do TCE. Se mandasse todos os servidores efetivos, inativos, para poder responder, o TCE ia aumentar seu índice e, com certeza, ia virar uma confusão total. Isso o próprio TCE nos passou. Eu conversei com os órgãos que vivem o TCM, eles foram muito claros da importância, da consideração do que é feito pelo Tribunal de Contas dos municípios em relação não só ao acompanhamento das prefeituras, mas também às câmaras municipais. E foi unanimidade. A Associação Goiana dos Municípios, hoje presidida pelo Paulinho, a Federação Goiana, presidida pelo Haroldo, e na época que eu tive lá era o Cunha, eles falaram da importância que tinha o Tribunal de Contas, não só para fiscalizar, mas também para poder orientar os municípios. Essa situação ficou muito clara. O TCM conta com estrutura e servidores capacitados, qualificados ao exercício das suas funções, e não é raro, dedicam-se extremamente ao aprimoramento dos seus servidores. Hoje tem uma escola dentro do Tribunal de Contas dos Municípios, presidente, que faz um trabalho excepcional. Eu tenho certeza que os estados que não têm o Tribunal de Contas dos Municípios, hoje estão com dor de cotovelo, porque não é fácil você fiscalizar, orientar, capacitar as pessoas que trabalham em cima do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas hoje não tem um órgão que fala que o Tribunal de Contas não presta um grande serviço. Não tem. O Tribunal de Contas, no ano de 2020, eu quero ficar claro, identificou desvios causados por danos inputs em 2020, um montante de R$ 29.766.643,69. E pelo desvio de contas aplicou uma multa de 1.533 multas, mostrando que o Tribunal de Contas, além de orientar, punir, mas ele também orienta. Aí que eu falo a diferença. Eu não sentei com o prefeito, eu estava agora com o prefeito de Guarinos, Zé Antônio, ele falou: Thales, hoje a gente perdeu o Tribunal de Contas, vai ser uma situação muito difícil, porque eu tenho certeza que a sobrecarga que possa existir no TCE vai ser muito grande e nós podemos aí perder recursos, perder uma orientação que hoje está bem direcionada. O tribunal trabalha muito bem na sua postura, o tribunal busca de todas as formas, não é só punitivo. Hoje tem mais ou menos 400 funcionários, entre conselheiros, servidores, dentro do Ministério Público que atua incisivamente lá, dentro dos contadores. O Tribunal de Contas tem uma presteza muito forte, e eu sou prova disso. O deputado Henrique, quando alegou que o Tribunal de Contas, que nenhum prefeito queria, eu divirjo com a avaliação dele, porque em momento algum eu vi um prefeito, mesmo sendo fiscalizado, alguns punidos, mas fala que o trabalho do Tribunal de Contas sempre foi muito importante. Pode ser um erro de um contador, pode ser um erro de um advogado, mas o tribunal faz seu papel de forma contundente, faz seu papel de forma preparada para poder orientar os 246 municípios de Goiás. Então, e a história do TCM é muito forte e muito ainda melhor conduzida, por último, pelo presidente Joaquim de Castro, que foi prefeito, foi deputado conosco, e nós sabemos a importância que tem. Então, eu quero aqui apresentar o meu relatório pela rejeição
da proposição em pauta apresentada pelo deputado Henrique, que eu vejo indiscutivelmente, em tudo que eu ouvi, em tudo que eu participei, em tudo que eu vivi mesmo nesses últimos, praticamente as últimas 3 semanas, de um posicionamento técnico, um pronunciamento enfático da importância do Tribunal de Contas do município de Goiás, que hoje é orgulho para todos nós. Muitas vezes a própria sociedade não enxerga o trabalho que é feito, que eu recebi também muitas mensagens mostrando que o Tribunal de Contas ali é um cabide de emprego. Isso não é verdade. Ali tem profissionais qualificados, tem profissionais preparados para poder fiscalizar, poder orientar, poder fazer que o dinheiro público não seja gastado em vão. E acho isso muito difícil acontecer se amanhã for para o Tribunal de Contas do Estado. Acho que a demanda vai ser muito maior, não vai dar conta de absorver isso rapidamente, e hoje nós podemos tranquilamente, deputado Humberto Haddad, meu presidente, de falar que o Tribunal de Goiás, Tribunal de Contas dos municípios de Goiás, é um orgulho que todos nós temos. Então, eu estou aqui rejeitando a proposição do deputado Henrique Arantes, colocando que a extinção seria uma coisa ruim para os municípios, para as câmaras municipais, para o povo goiano. Deputado Tales, qual é o número do processo? Processo 2021-00-5022. 5022. Eu pergunto aos nobres membros da CCJ se nos autoriza a incluir na pauta o processo 5022, relatado aí pelo deputado Thales Barreto. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a inclusão, então é esse projeto que eu vou colocar em discussão. Como todos ouviram, o relator, deputado Thales Barreto, ele rejeita a matéria apresentada pelo deputado Henrique Arantes e subscrita... Deputado Humberto, eu quero me colocar aqui a qualquer esclarecimento de qualquer parlamentar que achar que tem alguma dúvida. Eu estou com todos os dados, eu aprofundei na matéria, eu quero aqui deixar... eu estou muito ciente da necessidade da manutenção do Tribunal de Contas dos municípios. E se eu achar que alguém quiser fazer alguma pergunta, porque é uma matéria muito importante, presidente, é muito importante. Então, eu não queria deixar nenhum tipo de esclarecimento em relação a isso. Se alguém achar que possa fazer alguma pergunta, discutir isso, e eu estou à disposição para poder esclarecer e rebater qualquer tipo de indagação. Ok, então, esse processo eu coloco em discussão. Vista, presidente. Questão de ordem, deputado Humberto Teófilo. Peço vista, presidente. Vistas, então, ao delegado Humberto Teófilo. Questão de ordem. Deputado Bruno Peixoto, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao deputado Humberto Teófilo que possa devolver essa matéria e vou lhe explicar os motivos. O deputado Thales Barreto fez um trabalho sério, ouvindo todos os órgãos. Eu, particularmente, tinha uma visão diferente e após o trabalho sério do deputado Thales Barreto, eu percebo a importância deste órgão, do Tribunal de Contas dos Municípios. E percebo também, deputado Humberto Teófilo, que a união do poder legislativo para juntos melhorarmos a qualidade do serviço prestado aos municípios e para juntos dialogarmos as multas essas aplicadas aos prefeitos, construir um órgão cada dia mais forte, um órgão que seja conciliador, consultivo, orientador e não punitivo. Então nós trabalhamos para esse tema. Então quero aqui, deputado Thales Barreto, hipotecar meu voto favorável ao seu relatório pelo arquivamento. E gostaria de pedir ao deputado Humberto Teófilo, pensando na grandeza
do Tribunal de Contas, que nós possamos votar agora e já manifesto o meu voto pelo arquivamento. Presidente. Vossa Excelência, deputado Tales. Eu quero afirmar ao delegado Humberto Teófilo, deputado atuante, que faz um trabalho importante na Assembleia, que eu fiz questão, deputado Humberto, de não tomar uma decisão do que somente eu pensava. Eu recebi uma avaliação do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, que não tem suporte para receber os membros do TCM. Eu ouvi o Lúcio Flávio, fui no escritório dele, sentei, debati com ele, ele mostrou para mim a importância do Tribunal de Contas dos Municípios, da atuação que eles fazem dentro do tribunal, de esclarecer, montar, corrigir. Fui na Associação Goiana dos Municípios, todos se manifestaram indiscutivelmente aos prefeitos, que eu acho que hoje tem mais ou menos 150 filiados. Fui na Federação Goiana dos Municípios, fui agora o último parecer, que foi o parecer aqui do Conselho Regional de Contabilidade. Todos, indiscutivelmente, todos foram favoráveis à manutenção, para a importância do papel. Quem não tem um Tribunal de Contas hoje, os municípios estão passando dificuldades em outros estados. Nós temos que ter orgulho do nosso tribunal. E eu não tenho dúvida disso. Não tenho. O trabalho é excepcional. Hoje eu quero aqui parabenizar. Eu nunca vi tantos elogios aos servidores, a dedicação dos conselheiros, da absorção de poder receber os problemas, mas buscando soluções de um caráter de melhorias para os municípios. Os municípios hoje estão extremamente fiscalizados. Os municípios hoje sabem que tem um órgão que está em... Eu pergunto ao deputado Humberto Teófilo se ele tem a intenção de devolver o pedido de vistas, às vezes com o seu voto em separado na sessão de hoje, ou vai manter o pedido de vistas. Presidente, eu respeito aqui a posição do Tales, aqui do Bruno, que me pediu, mas todos aqui já sabem do meu posicionamento, que no sentido que sou favorável à extinção do TCM, desde durante a campanha eleitoral eu defendo isso. Então nós temos que, respeitando aqui todos os colegas, nós temos que ter um posicionamento. Então o meu posicionamento, ele tem que ser exposto para quem me acompanha, no sentido de argumentar o porquê vou votar pelo fim do TCM. Então o meu pedido de vista aqui hoje, na quinta-feira estarei devolvendo. O deputado líder já falou que já é favorável a manter o TCM, então eu vou manter aqui o pedido de vista e na quinta-feira já devolvo, já antecipando aqui, no sentido de ter a PEC, ser favorável à PEC e no máximo aqui adicionando outros argumentos, até rebatendo o que o Tales disse, porque eu discordo da maioria dos argumentos que ele enfatizou aqui. Então a gente precisa levar esse tema ao debate e está aqui, né? Se for arquivada, tudo bem, eu respeito, mas eu vou deixar meu posicionamento, eu mantenho aqui o pedido de vista, presidente. Presidente, eu só queria saber do deputado Humberto Teófilo o que ele discorda, até mesmo se o debate é para poder se fazer. Eu gostaria de ouvir do deputado Humberto Teófilo qual que é a discordância em relação do que eu falei. Thales, eu preciso até ler o seu voto, no sentido que você pegou vários pareceres, tanto da OAB, de conselhos, e analisar qual foi os argumentos que foram expostos. Então eu preciso fazer a leitura e assim na quinta-feira eu estarei, né, rebatendo esses argumentos com mais técnica, né, e não numa questão geral, senão eu estarei sendo aqui, né, muito geral nesse sentido. Então eu gostaria de ler o seu voto e na quinta eu vou apresentar o meu. Ok. Deputado Bruno devolveu aqui os dois pedidos de vista e eu vou colocar o voto em separado
do deputado Bruno em discussão. Primeiro, no processo 4996, tem um voto em separado do delegado Humberto Teófilo. O líder pediu vistas, devolvendo a matéria. Ele rejeita as emendas apresentadas em plenário, ele acata o relatório e rejeita também o voto em separado do delegado Humberto Teófilo. É o processo 4996. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o voto apresentado. Oi, com a minha voto, presidente. Como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o voto, com o voto contrário da deputada Adriana Corsi. Contrário. Registre meu voto contrário. E do delegado Humberto Teófilo. O processo 5203, que altera a lei complementar número 58, de 4 de julho de 2006, e a lei 17.928, de 27 de dezembro de 2012, tem aqui o voto separado do Humberto Teófilo. O líder pediu vistas, devolveu com um voto em separado. Ele rejeita, continua rejeitando todas as emendas apresentadas em plenário. Ele acata o relatório, né, do deputado que fez aqui o seu relatório na CCJ, o Wilde Cambão, e agora rejeita o voto em separado do deputado delegado Humberto Teófilo. Esse é o processo 5203. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordaram com o voto separado do líder do governo, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Conta, presidente. Com o voto contrário do autor do voto em separado e também da emenda de plenário, delegado Humberto Teófilo. Processo 2803, de autoria do delegado Humberto Teófilo, concede anistia das multas que especifica o relator, deputado Vinícius Cirqueira. O parecer é pela diligência da matéria. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Contra. Processo 3490 é de autoria do deputado Virmontes Cruvinel. Projeto que dispõe sobre a obrigação de instalação de câmeras termográficas capazes de verificar, então, a temperatura dos cidadãos em estabelecimentos comerciais e instituições públicas determinadas no âmbito do Estado. Lucas Calil, parecer favorável à matéria, está em discussão. Vistas. Em votação. Quem? Bruno. Pedido de vistas. Bruno Peixoto. Então, vistas ao deputado Bruno Peixoto no processo 3490. Processo 5020, deputado Humberto Aidar, autoriza o governo de Goiás a criar farmácias populares de medicamentos para animais de estimação de pequeno porte. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer favorável, está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 3697, deputado Thales Barreto. Dispõe sobre a isenção do ICMS da conta de energia para contribuintes que utilizarem geradores de energia solar no âmbito do Estado de Goiás. Lucas Calil, parecer favorável à matéria. Está em discussão. Vistas, presidente. Líder do governo, vistas a essa matéria? Sim. Vistas, ok. Processo 3563, deputado Virmontes Cruvinel. Dispõe sobre a criação da política pública de incentivo para projetos de reciclagem no âmbito do Estado. Lucas Calil, parecer favorável à matéria. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 4533. Deputado Jefferson Rodrigues. Dispõe sobre as diretrizes para a campanha estadual de vacinação da Covid. Relator, deputado Thales Barreto, parecer favorável, está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Deputados questão concordarem. De ordem, presidente, questão de ordem. Questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Thales.
Hoje em Brasília está tendo um manifesto muito forte na aprovação de não taxação da energia solar. Esse projeto que eu apresentei, que foi pedido vista ao presidente, que foi pedido vista pelo líder do governo, eu gostaria que ele revesse, que ele pudesse deixar esse projeto correr, porque os estados já estão fazendo isso. Essa manifestação está no Brasil inteiro. Goiás, Centro-Oeste e Sudeste estão passando muitas dificuldades em relação às suas barragens. E a grande saída, presidente, é em relação à energia solar. Eu já passei essa matéria até para a secretária de Economia. Eu gostaria que o líder do governo pudesse rever o seu pedido de vista, que a gente pudesse já buscar essa nova linha da energia limpa, renovável, que é a energia solar. Então, eu gostaria que o líder do governo tirasse sua vista, que a gente pudesse, já a partir de agora, aprovar esse projeto. Continua em discussão, 45. Senhor presidente, apenas para informar que devolvo o pedido de vistas. Dispõe sobre diretrizes para a campanha estadual da vacinação. Relator Thales Barreto, parecer favorável. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados favoráveis a essa matéria permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Devolvido o pedido de vistas, eu recoloco esse processo em discussão. O 3697, autoria do deputado Thales Barreto, que dispõe sobre isenção do CMS da conta de energia para contribuintes que utilizarem geradores de energia solar aqui em Goiás. Em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 4509, deputada Leda Borges, institui medida de apoio financeiro a trabalhadores de estabelecimentos do setor para alimentação fora do lar, em razão das adversidades econômicas e sociais ocasionadas pela pandemia da Covid-19. Relator, deputado Thales Barreto, parecer favorável. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Deputados concordaram, parecer favorável, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 4501. Deputado delegado Eduardo Prado, dispõe sobre o registro do bem imaterial que especifica como patrimônio cultural goiano. Relator Thales Barreto, parecer favorável à matéria. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 4491, deputado Paulo Trabalho, cria o Programa Estadual de Incentivos aos Consórcios Intermunicipais Agropecuários e Agroecológicos no âmbito do Estado. Relator, deputado Thales Barreto, parecer favorável à matéria. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordaram com parecer favorável, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado o parecer favorável. 4683, deputada Leda Borges, institui o portal de transparência das escolas públicas do Estado de Goiás. Relator, deputado Thales Barreto, favorável à matéria. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com parecer favorável apresentado pelo novo deputado Thales Barreto, queiram ficar como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 4680, deputada Leda Borges, institui a política de combate à intolerância religiosa no ambiente escolar. Relator, deputado Thales Barreto, parecer favorável. Está em discussão. Vista, presidente. Parecer favorável, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Presidente. Presidente, questão de ordem, presidente. Nem está escutando. Parecer favorável, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes e de seus componentes e da outras providências. Relator, deputado Thales Barreto, o parecer dele é pelo apensamento ao processo 5024. Questão de ordem, presidente. Quem pediu pela ordem? Presidente, que eu pedi vista no projeto 4680 da deputada Leda Borges, 4680 que passou. Então, eu vou revogar o despacho do 4680, já que estamos
trabalhando de forma remota, né, às vezes passa batido aí. Então, 4680, eu revogo o despacho e concedo vistas ao deputado Humberto Teófilo. O 5057, que é do Charles Bento, está encerrada a discussão. É pelo apensamento. Em votação, deputados concordaram com o apensamento permaneçam como estão, os contrários manifestem aprovado o apensamento. 4775, delegado Humberto Teófilo, autoriza o Poder Executivo a criar um memorial em homenagem às vítimas do coronavírus no estado de Goiás, dá outras providências. Relator Thales Barreto, parecer pelo apensamento ao processo 2536. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o apensamento permaneçam como estão, os contrários manifestem aprovado o apensamento. 4487, deputada Leda Borges, dispõe sobre o programa Células Motivadoras de Prevenção e Combate ao Abandono Escolar da Rede Pública. Thales Barreto, parecido pelo apensamento ao 4250. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordaram com o apensamento permaneçam como estão, os contrários manifestem aprovado o apensamento. 4652, deputado Cairo Salim, inclui entre as atividades essenciais atividades educacionais. Thales Barreto, parecer favorável, está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com parecer favorável permaneçam como estão, os contrários manifestem aprovado. 4749, de autoria da deputada Leda Borges, dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de audiências públicas previamente aos procedimentos de desapropriação. Thales Barreto é o relator, o parecer é favorável, está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com parecer favorável permaneçam como estão, os contrários manifestem aprovado. 4777, deputado Cairo Salim, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Paranoense de Ecoterapia, Vida em Movimento. Relator Thales Barreto, parecer favorável, está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem, parecer favorável permaneça como estão, os contrários manifestem aprovado. 4508, deputada Leda Borges, institui o programa Supera Goiás de enfrentamento e combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus. Relator Thales Barreto, parecer favorável, está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com parecer favorável permaneça como estão, os contrários manifestem aprovado. 4648, deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que especifica JO 538, que liga o distrito de Indianópolis até o Cebola, compreendendo 25 quilômetros. Wilde Cambão, parecido pela diligência, está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência permaneça como estão, os contrários manifestem aprovado. 4756, deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre o reconhecimento da essencialidade da profissão dos professores das redes privadas de ensino no âmbito do Estado. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer pelo apensamento ao processo 4652. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o apensamento permaneça como estão, os contrários manifestem aprovado o apensamento. 4800, deputado Carlos Cabral, institui o Dia Estadual de Luta pela Educação Inclusiva no Estado de Goiás. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer favorável. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com parecer favorável permaneça como estão, os contrários manifestem aprovado. 4649, deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que especifica Santa Terezinha de Goiás e Guarinos, passando pelo povoado de Mandinópolis. O Wilde Cambão, parecer é pela diligência, está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência permaneça como estão, os contrários manifestem aprovada a diligência. 5153, deputado Francisco Oliveira, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação de Pais e Atletas da Natação e Diversos de Tumbiara, APAN, sede do município de Tumbiara. Relator Humberto Teófilo, parecido pela diligência. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência permaneça como estão, os contrários manifestem aprovado. Processo 5021, deputado Humberto Aidar autoriza o Poder Executivo a criar o programa Saúde Emocional a vítimas da Covid-19 no âmbito do Estado. Relator Wilde Cambão, parecer pelo apensamento ao 2965, está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o apensamento permaneça como estão, os contrários manifestem aprovado. 5069, deputada Leda Borges,
declara de utilidade pública a Associação Urbana dos Remanescentes de Quilombos Rufino Francisco. Relator Humberto Teófilo, parecido pela diligência. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 5303, deputado Gustavo Seba. Altera a Lei 20.972, de 23 de março de 2021, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde decorrente do coronavírus no âmbito do Estado. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer favorável. Vale aqui um esclarecimento. Foi a pedido, né, da secretária que fizesse essa adequação da Lei 20.972, que é de autoria do deputado Gustavo Seba. Então, o Wilde Cambão, parecer favorável, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem, parecer favorável, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 5027, deputado Humberto Aidar, dispõe sobre a capacitação escolar de crianças e adolescentes para a identificação e prevenção de situações de violência intrafamiliar e abuso sexual e da outras providências. Relator Wilde Cambão, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com parecer favorável, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 5024, deputado Vinícius Cerqueira, proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos e higiene. Nós já votamos esta matéria agora há pouco, né? Eu peço aí à assessoria que verifique o 5024, eu vou retirá-lo de pauta. 5029, deputado Bruno Peixoto, autoriza a transferência de valores do bloco de custeio, na forma que especifica, custeio MAC-FAEC. Relator Wilde Cambão, parecer pela diligência. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 0, deputado Cláudio Meirelles, institui o Dia Estadual do Patrimônio Cultural. Relator Adriana Costa, parecer favorável. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem, parecer favorável, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência, deputado Tales. Eu estou vendo o Chico KGL aí, ele não sai do telefone, ele não está participando de nada. Fala para ele, ou ele participa, ou não participa. Ô Chico, você só está no telefone. Nós estamos trabalhando aqui, Chico. Desliga esse telefone e vamos embora trabalhar. Ele está conversando comigo, Thales. Thales, ele está conversando comigo. Nós estamos falando dos projetos aqui, ó. Ele está conversando comigo aqui, ó. Nós estamos falando das matérias que estão sendo votadas. Tá bom. Vamos lá, Chico KGL. Processo 5160. Deputado Paulo Trabalho. Inclui no calendário, atendendo o deputado Tales, ele desligou a câmera. 5160, deputado Paulo Trabalho. Inclui no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás a festa de vaquejada, comemorada anualmente no município de Divinópolis. Relatora Adriana Costa, parecer favorável. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com parecer favorável, permaneçam como estão. Os contrários manifestam. É aprovado. 4667, deputado Antônio Gomide. Institui o programa Jovem Doador a ser realizado no Estado de Goiás anualmente com o objetivo de conscientizar os alunos do ensino médio e superior da rede estadual sobre a importância de se tornarem doadores regulares de sangue. Relatora Adriana Costa, parecer favorável. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordados, parecer favorável, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 4666, deputado Lucas Calil. Regulamenta a publicidade infantil de alimentos no âmbito do Estado de Goiás. Aqui tem uma falha. Vista, presidente. Para fazer o relatório do projeto dele. Eu vou retirá-lo de pauta, ok? O 4666. 4100, deputado Hamilton Filho. Dispõe sobre a emissão imediata de boleto de cobrança ou quaisquer outras formas de quitação para pagamento de débitos de veículos em blitz realizadas pelo Departamento de Trânsito. O Wilde Cambão, parecer contrário. Está em discussão. Vista, senhor presidente. Vistas por líder do governo.
vistas, Bruno. Eu vou conceder, então, vistas no 4100 ao deputado Bruno Peixoto. 5065, deputado Bruno Peixoto, transforma os cargos de agente de segurança prisional do Estado de Goiás em cargo de policiais penais. Relator, o deputado Wilde Cambão, parecer contrário. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordados, parecer contrário, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado, parecer contrário. 5187, deputado Hamilton Filho, autoriza a realização de convênio que especifica, autoriza o governo estadual a firmar convênio entre a Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura e Emater para o abastecimento e fornecimento de produtos da agricultura familiar e gêneros alimentícios diversificados produzidos localmente para a merenda escolar de toda a rede de ensino público estadual nos moldes da lei federal. O número 11.947, 11 de junho de 2009, e da lei estadual 19.767, de 18 de julho de 2017. Relator Wilde Cambão, parecer contrário, está em discussão. Vistas. Presidente. 1817, deputado Tiago Albernaz. Humberto, presidente. Da segurança veicular e ambiental e da outras providências. Virmontes Cruvinel, parecer pela diligência. Aprovada a diligência. Parecer conclusivo do deputado Virmontes é contrário à matéria, está em discussão. Presidente, passei batido aqui, a gente solicitado vista do 5065, deputado Bruno Peixoto, do projeto anterior. 5. Revogar o despacho do 5065, revogo o despacho e concedo vistas ao deputado Hamilton Filho. O 1817 está em votação, encerrada, deputados concordarem com o voto contrário, deputado Virmontes permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado o voto contrário. Processo 437, Governadoria do Estado, veta parcialmente ao autor de lei 458, de 21 de dezembro de 2019. Governadoria do Estado dispõe sobre o estatuto e o plano de cargos e vencimentos do pessoal do magistério e da outras providências. Relator Cairo Salim. Depois foi redistribuído ao deputado Wilde Cambão, parecendo pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Deputados concordaram com a manutenção do veto, permaneçam como estão. Os contrários manifestem aprovada a manutenção do veto. 220, Governadoria do Estado, veta integralmente ao autor de lei 399, de 4 de dezembro de 2019. A autora do projeto é a deputada Leda Borges. Cria desembarque especial para mulheres no transporte coletivo intermunicipal de ônibus no estado de Goiás. O primeiro relator foi Cairo Salim. Esse projeto foi redistribuído ao deputado Wilde Cambão, parecendo pela manutenção do veto. Está em discussão. Está vista, presidente. O deputado Humberto Teófilo. Eu pergunto se algum membro da CCJ ou deputado que está participando, como deputado Hélio de Souza, sempre presente, agora não fazendo parte da CCJ, tem algum deputado presente nessa reunião que gostaria de fazer uso da palavra? Maria, senhor presidente. Deputada Leda Borges. Senhor presidente? Questão de ordem, senhor presidente. Agora você me viu, né? Só um segundo, Chico. Questão de ordem, deputada Leda Borges. Senhor presidente, eu infelizmente não componho hoje a CCJ, nem na titularidade, nem na suplência. Porém, quando posso, venho mais cedo para acompanhar essa sessão tão importante para a casa. Me admira muito o governo vetar um projeto tão importante para a segurança das mulheres. Um projeto que não traz despesa, um projeto apenas que traz segurança às mulheres, que é a parada segura, não é? Então, eu agradeço ao meu colega deputado Humberto Teófilo, que pediu vista pela manifestação de veto integral do governo, do Executivo, e dizer o seguinte, mais uma vez, a oposição nesta casa, ela não é uma oposição burra, ela é uma oposição que trata temas relevantes à sociedade goiana.
ela trata de temas e de melhoria de projetos, inclusive do Executivo. E que eu não estou vendo o governo avançar na rede de proteção às mulheres. Não se ampliaram as DEANs, os CEANs, os NEANs, a Patrulha Maria da Penha e projetos que apresentamos sem nenhum custo para o Executivo, apenas boa vontade e disciplina e norma, vetar integralmente. Isso, na minha opinião, é um governo extremamente carrasco, coronel, e está deixando de aproveitar pessoas que têm capacidade de contribuir com este projeto para a segurança das mulheres. Obrigada. Não havendo mais deputados que queiram fazer uso da palavra, eu agradeço a participação dos Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Tales. Só queria saber de Vossa Excelência se o senhor está bem, se o senhor já está recuperado, já está com o pé melhor. É importante o senhor estar bem. Eu estou vendo que o senhor está muito acelerado hoje, está bem quente. O senhor me lembrou da minha época que eu era presidente da comissão. Mas o senhor está bem, né? Eu estou bem, Thales. Vou ficar fora de combate 21 dias, estou no 10º dia. Daqui mais 10, 12 dias, já podemos jogar bola de novo. Tá bom, bacana. Que o senhor recupere o mais rápido possível. Muito obrigado, amém. Senhores, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.